para você, a Gleice vai se apresentar, pessoal, do trabalho dela. Aqueles, né, que quiserem deixar a câmera aberta, eu sempre eu falo isso porque é interessante para a gente estar aqui palestrando, ter contato visual também, né, com vocês, verem o rostinho de vocês, verem vocês reagindo, né, ao que está sendo apresentado também, é uma forma que a gente tem de feedback. Então, eu acho super interessante isso. E eu vou passar a palavra para a Gleice. A Esperança deu um oi para você aí, levantou a mão. Oi. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou sem microfone. Tá tudo certo? Ok. Tudo certo, perfeitamente. Então, tá bom. Então, boa tarde a todos. Muito prazer, eu sou a Gleice Cristina. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando nesse evento iluminado, né? Nesse trem da alegria maravilhoso. Então, obrigada pela presença de cada um, obrigada pela energia de cada um de vocês. Eu sou educadora física, também atuante, ainda trabalho dentro de academia, trabalho com o corpo físico há muito tempo. E no meio da minha jornada eu quis complementar esse trabalho, buscando também um trabalho com a mente, com as emoções, com o espírito, né? Então, eu fiz algumas formações e também sou terapeuta holística, facilito algumas terapias, como cinesiologia, balanço muscular, reiki, barra de axis, e também trabalho com algumas ferramentas de autoconhecimento, como mapa numerológico, mapa astrológico e tarot terapêutico. Então, dito isso, essa sou eu, muito prazer. Espero que todos estejam bem e abertos a continuar ouvindo um pouquinho sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Que já foi falado muita coisa boa por aí e eu espero contribuir com mais um pouquinho para vocês. Então, antes da gente começar a palestra, de fato, eu queria fazer uma mentalização. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos nesse momento, sentar de forma confortável na sua cadeira, onde você estiver. Então, fechem os olhos. Traga uma respiração bem profunda para o seu interior, sentindo o seu corpo físico no presente, no aqui e agora. Invoque a sua presença, invoque o seu eu superior, sua centelha divina. Sinta no seu corpo as microsensações que te informam que você está aqui, no aqui e agora. Traga uma respiração bem profunda novamente. E expire, soltando todas as tensões, toda a ansiedade. Leve a sua atenção agora lá para o ponto central das suas sobrancelhas, no nosso chakra frontal. E imagine aí um pontinho de luz que vai se iluminando e vai criando uma abertura. E você inspira concentrada nesse ponto. Então, inspira profundamente, abrindo espaço para novos insights. E expira, soltando todas as resistências. Mais uma vez, por esse ponto, inspire, abrindo espaço para novas percepções. E expire, soltando todas as dúvidas. E uma última vez, inspire por esse ponto, abrindo espaço para infinitas possibilidades. E expire, soltando todo julgamento. Nesse lugar de vazio, de espaço para novas oportunidades, eu quero que você traga agora a sua mão direita no meio do seu peito, a mão esquerda por cima, entrando em conexão com seu chakra cardíaco, sentindo verdadeiramente toda a sua abertura. E agora eu quero que você traga a primeira palavra que vier à sua mente. Guarda essa palavra. Pode descer as suas mãos e suavemente
abrindo seus olhos, voltando para cá, voltando para o seu corpo físico. E voltando à respiração normal. Todo mundo conseguiu trazer uma palavra? A gente vai precisar de papel e caneta nessa palestra. Então, escreve essa palavra no seu papel. Se você não tiver papel, em 2 segundos, acha um papel e uma caneta que a gente vai precisar. A gente vai fazer um cálculo lá no final da nossa palestra. Então, guarda essa palavra aí, que a gente vai relembrá-la no final. Como eu sou taróloga, né? Eu sou mística, eu gosto de rituais e tal. Eu amo as minhas ferramentas. Eu vou tirar uma carta para a nossa palestra aqui, que também vai trazer para a gente uma informação no final. Vou tirar 2 cartas, na verdade. Então, trazendo a energia de todos nós para esse momento, uma mensagem do universo para fechar a nossa palestra. Como eu não posso ver, vou virar para cá. Uma mensagem para fechar a palestra. Vou tirar mais uma, que é um conselho para todos nós. Alguém conhece esse tarô do pão? Alguém já viu esse tarô do pão? Maravilhoso. Então, para o final da nossa palestra também, uma mensagem. Ok, então vamos lá. Quando eu escolhi esse tema, como encontrar a luz através da sombra, né, a partir da sombra, eu pensei muito na utilidade desse tema. Por quê? Por que seria útil falar sobre isso, né, para vocês, nesse expresso da luz? Sabe aqueles momentos, e aí a resposta veio rapidamente, sabe aqueles momentos da vida que são agudos, onde a gente está sofrendo muito, por exemplo, perda de um ente querido, ou um divórcio, uma separação, uma desilusão amorosa, ou uma quebra financeira, ou às vezes não no evento exatamente, mas a pessoa tem tudo na vida e ainda assim está infeliz, ou não se encaixa em nada nesse mundo. É aquele lugar de escuridão total. E às vezes a gente tem até aquela frase que fala assim, que vontade de sumir da vida, de sumir de onde, né? De sumir da gente, de sumir da dor, de sumir daquele lugar escuro. E a gente busca uma luz, busca uma resposta, busca alguma coisa para nos tirar daquele lugar difícil e doloroso. E esse lugar não está lá fora. Essa saída, essa resposta não existe lá fora, né? Não tem esse lugar lá fora. Essa saída é para dentro. E dentro tá difícil, tá doloroso. É onde a gente não quer estar. É complexo, né? Dentro é onde eu encontro a solução, mas dentro é onde eu não quero estar. E todas as vezes que eu vivenciei isso, antes dos meus processos, lá no início da minha vida, antes de entender como lidar com isso, era muito doloroso e eu queria muito ter alguma coisa, fazer alguma coisa para resolver isso. Então, se a gente soubesse o caminho das pedras, né, se a gente soubesse como fazer, ficaria mais fácil o nosso desenvolvimento ao longo da vida, porque é assim que a gente se desenvolve, né, nas pedras, né, nas quedas. Então, eu achei que seria de utilidade falar sobre isso. E, coincidentemente, né, Toninho, a primeira palestra, o Gustavo, muito bem, por sinal, falou de luz e sombra também, né? Ele falou dessa abordagem junguiana. Então, ele já abriu um espaço aí sobre o assunto, e eu vou falar mais um pouquinho, mas eu vou levar um pouco para o lado prático. Quando eu terminar de explanar um pouco sobre essa questão, a gente vai fazer um cálculo. Eu trabalho com o mapa numerológico, que é uma ferramenta de autoconhecimento, e a gente vai fazer um cálculo sobre um dos números que está dentro do mapa de vocês. Eu nunca fiz o mapa de vocês, mas um número a gente consegue calcular. E esse número fala de você.
e a gente vai trabalhar um pouquinho a sombra desse número. Na verdade, você vai achar o seu número e eu vou trazer aqui para vocês a sombra que esse número tem. E aí você vai ver se você reconhece essa sombra em você, tá? Então a gente vai para uma abordagem um pouquinho mais prática. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para fins mais didáticos e a gente vai falando então um pouco sobre tudo isso. Não está compartilhando ainda, né, Toninho? Ainda não. Você tem que clicar na janelinha, né? Pode colocar uma janela ou tela inteira, naquele quadradinho que tem a seta embaixo. Sim. Agora tá partilhando. Tá Agora aqui. foi? Foi. Aí agora, ok. Ok. Então, como encontrar a luz a partir da sombra? A luz o que é a luz, né? A luz é exatamente a nossa verdade, quem nós somos. E a sombra é aquilo que a gente não quer ser, né? Aquilo que a gente esconde. E essa abordagem é uma abordagem junguiana, né? Veio, enfim, uma construção de Carl Jung, que é um psiquiatra suíço, e eu uso muito essa abordagem nas minhas terapias e na leitura dos mapas, porque tanto os números quanto os signos, os planetas, eles possuem luz e sombra, o lado obscuro, né, e o lado luz que a gente quer mostrar. Então, quando a gente nasce, a criança, ela não sabe quem ela é, ela não se identifica, né? A gente é uma unidade, é uma personalidade sem identidade. Nós somos mais um ser potencial do que um eu real. A criança, ela acha até que ela é a mãe. E aos pouquinhos ela vai se descobrindo, vai descobrindo a mãozinha, vai descobrindo a boca, vai descobrindo o pai, a mãe, enfim. E assim, aos poucos, a gente vai chegando e criando, né, o self, que o Jung nomeou como self essa totalidade, mas a criança, quando vai se desenvolvendo, ela vai se separando, então, dessa totalidade, que é o self, que em algumas culturas é colocado como a alma, o espírito, nossa centelha divina, o eu superior, né? E a criança, então, ela vai se separando disso, e vai criando o seu ego, criando o seu eu. Ela até às vezes ela fala como na terceira pessoa, né? A Maria está com fome. Então, à medida que ela vai se desenvolvendo e entendendo que ela é separada disso tudo, ela traz o eu para a vida dela. E aí cria-se, então, esse senso de identidade. E aí a gente recebe um nome, a gente recebe do outro aquilo que a gente é. Maria é bonita, Maria é feia, Maria é certa, Maria... Enfim, nós vamos recebendo tudo aquilo que dizem que nós somos. Né? Então... Glenn, Oi. deixa eu te interromper um pouquinho. É porque está aparecendo para mim em compartilhamento aqui só sua foto. E a apresentação não está sendo compartilhada. Você tem que clicar no que você quer compartilhar. Peraí. Agora, depois que você clicou, você já está compartilhando a tela, só que você precisa abrir seu arquivo, clicar nele com a seta para compartilhar. Ele está aberto. Que agora está aparecendo só a sua foto. O arquivo não está passando, não. Peraí. Vou fazer o processo de novo. Tá. Então interrompe o compartilhamento. Isso. E aí você vai de novo lá. Compartilhar. Meu arquivo está aberto. Isso. Aí você clica no quadradinho com a seta. Pode compartilhar a tela inteira. E aí você clica depois no arquivo. Na tela que tem um arquivo. Foi? Não. Ainda não. Não sei por quê. Foi no quadradinho primeiro, que Foi. tem a seta, e apareceu as opções. Né? Agora tá indo. Agora foi. Foi?
Foi, beleza. Agora tá dando para poder ver. Como encontrar a luz. Beleza. Aí tem embaixo na barrinha escrito lá ocultar, tá vendo? Parar Uhum. compartilhamento lá tem ocultar. Só clicar no ocultar Gente, ao vivo é isso, né? e tá tudo certo. Sempre. Sempre. Deixa comigo. E agora minha tela travou, deixa eu ver. Ok. Eu já tinha falado então da totalidade, que a criança não se percebe, aos pouquinhos ela vai se percebendo, vai se desenvolvendo, e aí ela então se descobre, né? E aí, ao longo desse desenvolvimento, o ego vai se estruturando a partir da interação que a criança tem com a família, com a escola, com os avós, enfim, e ela vai ali entendendo o que ela precisa ser para participar daquele espaço, daquele ambiente social. E com isso, vão sendo gerados conflitos que servem para desenvolver o ego, para ela saber quem ela é, como ela funciona naquele ambiente. E isso se deu na nossa vida e se dá nas crianças que a gente tem em contato, a gente pode perceber tudo isso. E essa criança, nós, quando crianças, para ampliar as nossas chances de sobrevivência, para a gente conseguir sobreviver naquele espaço onde a gente vive, o ego, ele, em construção, ele vai filtrando tudo que ele precisa ser para se adequar àquela cultura, àquele espaço, àquela família, àquele meio em que vive. E para quê? Para receber amor, para ser aprovado, para ser aceito. E muitas vezes esse movimento faz a gente ir contra ou faz a gente se distanciar da nossa essência, do nosso self, do nosso eu. E isso vai criando também uma máscara, que Jung chama de persona. É como eu me apresento para o mundo. É interessante, né? Porque nos mapas que eu trabalho, eu sempre vou trazer essas ideias dos mapas, tá? Porque a gente vê muito isso neles. A gente tem o Sol e o Ascendente. O Sol é ali a sua luz. O Ascendente é essa persona. É como você se apresenta para o mundo. No mapa numerológico também a gente tem o número de motivação, tem o número de impressão, que é essa persona, que é como você aparece para o mundo, é como a impressão que você causa nas pessoas, né? Então, a gente pode perceber que o mapa, ele vem desde quando você nasceu, independente do que você vai receber do meio externo em que você vive, que vai te moldar, que vai fazer você se desenvolver, a sua essência, o seu self, a sua luz, ela já existe de uma determinada maneira. Já existe ali uma promessa de quem você é. E aí, nesse processo de desenvolvimento do ego, tudo que não corrobora, tudo que não serve para aquele ambiente, para a minha sobrevivência, tudo que é contra o que está sendo construído, vai para a sombra, se torna sombra. Então, a sombra é tudo aquilo que foi reprimido durante esse desenvolvimento da personalidade. Por quê? Por não se adequar ao ideal do ego, por não se adequar àquele lugar onde a criança está vivendo. Vou dar um exemplo. Uma criança ou um menino que é sensível, ele de natureza, ele é sensível, é artístico, e todas as vezes que ele chora, os pais reprimem o choro porque homem não chora, menino não chora, por exemplo. E essa criança vai reprimindo essa característica que é dela, que é natural, que provavelmente está no mapa dela, ela vai reprimindo e vai acreditando que ela precisa ser forte. Então, ela vai se distanciando da sua essência, da sua naturalidade, em função de uma sobrevivência ali no ambiente, né? Para ser aceita, para ser amada. E isso a gente pode encontrar lá na mente inconsciente dela, lá na sombra, né? E provavelmente ela não vai desenvolver essa habilidade, porque ela aprendeu que não pode, que não é bom, que é feio. Todas essas qualidades que a pessoa seccionou, que a pessoa foi interrompida de alguma forma, vai para esse conteúdo inconsciente, onde estão os nossos medos, os nossos traumas, as nossas decepções, crenças limitantes, sonhos não realizados. Às vezes eu queria ser
uma artista, mas tive que ser médico porque era o que ia agradar os meus pais, por exemplo, eu dependia do dinheiro deles para fazer a faculdade, eu só faria faculdade se fosse de medicina. Então, sonhos não realizados, essas frustrações, elas vão sendo escondidas lá no nosso porão, né, no porão do nosso inconsciente, porque olhar para elas e ver um fracasso, por exemplo, ver algo que eu amo fazer e não poder fazer, dói. E quando dói, impede a gente de viver a vida, né? De seguir em frente. Então, o que a gente faz? O que é o natural fazer? Esconder. E quando eu olho lá na frente e vejo uma pessoa fazendo aquilo que eu queria fazer, qual que é o sentimento que dá em mim? Raiva. Então, isso é uma projeção da minha sombra. Vou falar disso um pouquinho mais à frente. E aí, o confronto com a sombra, para o ego, que fez um sacrifício danado para sobreviver, para ser bom, para vencer na vida, ele acha que é uma humilhação. Né? Então, entrar em contato com a sombra, muitas vezes, é uma sensação de humilhação para o nosso ego, que foi construído, né? Que está ali numa tentativa de sobreviver, de colocar as coisas dentro de uma caixinha para que tudo seja correto, tudo seja certo. E aí, quanto mais esse ego se identifica com o externo, por exemplo, eu quero ser igual ao fulano, eu quero ser igual ao ciclano, porque eu não pude ser o que eu queria, então eu tenho que encontrar aqui uma referência para eu ser, para eu sobreviver e para eu ter uma aceitação. E quanto mais, então, eu me identifico com isso, que está lá fora de mim, mais forte a sombra se torna. Que muitas vezes essa sombra é uma ferida aberta que está dentro da gente. E toda hora que acontece uma coisinha lá fora, que remete àquela sombra, que remete àquilo que eu não curei, dói. E o que a gente faz? Reage. Às vezes reage de uma maneira que você não imagina que você foi capaz de fazer aquilo, mas fez. Porque está dentro de um lugar onde você não quer olhar. E, como está escrito ali, até nos encontrarmos com ela em confrontos desagradáveis com o outro. Né? Por quê? Porque a gente projeta no outro aquilo que a gente não quer aceitar, não quer ver, não quer entender sobre a gente. E geralmente não está trabalhado. E cada aspecto que vemos no outro existe em nós. Nós somos um microcosmo dentro de um macrocosmos. É um espelho. Tudo que tem lá fora tem aqui dentro em um nível de uma maneira determinada. Então, para você conhecer, sei lá, a felicidade, você já conheceu um dia a tristeza, né? Para você conhecer a luz, você tem que conhecer a sombra. A gente vive numa dimensão dual. Existe a lei da polaridade, existe sempre as coisas em pares. E às vezes ser uma coisa só, provavelmente a sua balança vai estar em desequilíbrio, porque a outra ela precisa existir para que haja o equilíbrio, né? Então, só há uma atitude que parece alcançar algum resultado, que é voltar-se para as trevas, para a nossa lama, olhar para dentro, na escuridão, né? E aceitar descobrir qual que é o nosso objetivo secreto, o que a gente quer de verdade. Quando está acontecendo alguma coisa aguda nessa situação, o que é que você deseja? Fazer essa pergunta para si mesmo é muito importante. O que você quer? Ali a gente vai encontrar muita informação. E também vamos encontrar verdades amargas sobre nós mesmos. Uma vez eu passei uma situação, eu tive uma cartaz, uma situação onde aconteceu algo e eu chorei, do lado de uma pessoa, eu chorei por 1 hora inteira. E eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia saber por que a pequena coisa que aconteceu ativou tanto algo dentro de mim que me fez chorar compulsivamente por 1 hora. E aí, quando eu fiz essa pergunta, trouxe uma luz para mim. O que eu queria realmente de verdade. E aí, quando eu entendi, eu tive, a gente chama de uma epifania, eu entendi tudo ali naquele momento. Eu entendi o que eu queria. E a partir dali eu fui trabalhar a situação. Mas é importante que no momento que você está vivendo a coisa, a situação, a dor, o momento de sombra, você faça as perguntas certas para você.
Porque é só assim que você vai conseguir dar um passo à frente, um passo para sair desse lugar, né? E todo desconforto, ele é um pedido de atenção. Olhe para isso. Tudo que acontece com a gente, que vem para o corpo físico, antes já aconteceu há muito tempo lá atrás, no campo sutil, no seu campo emocional. O corpo, ele é a última instância para a manifestação de alguma coisa que já está acontecendo com você há muito tempo e você não viu, não percebeu. Então, observe o seu corpo, observe os sinais que são físicos, mas também observe os sinais no momento presente, no momento que acontece a coisa. Por isso que meditação é tão maravilhoso na nossa vida, porque traz para você a habilidade de estar presente, traz para você a habilidade de se ouvir. É um aprendizado, né? É uma habilidade que a gente adquire. E a gente usa essa habilidade em todos os momentos da vida. A meditação a gente não aprende para ficar sentado e meditar ali naquele lugar, é para ir viver, né? É na jornada. E, por exemplo, nesse momento, onde você pode estar presente nas pequenas coisas que acontecem e ali você ter um vislumbre de algo que você precisa trabalhar. Senão a coisa vai acumulando, 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 não sendo vista nunca, até que o corpo físico, ele grita, pedindo, por favor, olhe para mim, tem algo aí que precisa ser trabalhado. A sombra, tudo que ela quer é existir, porque ela faz parte de você. E quando ela existe, não quer dizer que ela, quando você olha para ela, não quer dizer que ela não exista mais. É impossível não termos sombra, faz parte, né? A sombra, ela é a partir da substância, que somos nós. Então, não tem como ela não existir. Ela só quer ser vista. Quando ela é vista, o ser pode se tornar inteiro, né? Porque ele reconhece todas as suas partes. E aí é que o self realmente aparece. E é o que somos. Então, toda experiência, ela é transitória, tudo passa. Se você está numa situação difícil, o tempo vai curar, as coisas vão melhorar, a coisa vai passar. E vida que segue. Mas se você não olhou, não trabalhou, não integrou, não curou, lá na frente, volta. Uma experiência parecida. Por quê? Porque o ser humano, ele tem naturalmente a necessidade de evoluir, de evolução. Outro dia eu mostrei para um amigo a órbita dos planetas com o Sol. E ele ficou impressionado porque ele não sabia que essa órbita do planeta com o Sol, com os planetas e o Sol, ela era em espiral e não parava, né? Tem um caminho, tem um movimento para frente. E é lindo porque fala da nossa vida, fala de como nós somos, né? É uma espiral em evolução que não para. A gente vive numa nave espacial que está em movimento. E nós também estamos em movimento e estamos sempre caminhando para frente. Então, o nosso eu, ele quer que a gente se desenvolva, né? Então, olhar para esses desconfortos é uma oportunidade maravilhosa de você entender o que seu corpo, o que seu eu está te pedindo naquele momento. E trabalhar, e cuidar. E voltando aqui, toda essa experiência transitória, mas a base da experiência, que somos nós, ela é permanente, nós estamos aqui, carregando essa mochila ao longo da vida inteira. Tudo que acontece que a gente não resolve, vai para a mochila. Uma hora, essa mochila pesa tanto, ela te joga no chão, que é aquele lugar que a gente fala, o fundo do poço, né? Mas é lá que está a mola, que te impulsiona. Então, nessa hora que tudo pesa, não tem como fugir, tem que olhar, tem que virar o olhar para dentro e se ouvir e se perceber e se dar a oportunidade de uma cura e de uma evolução. Passei 2, passei. Então, aceitar e assimilar a sombra exige coragem, né? E exige uma outra coisa também, autorresponsabilidade.
Porque quando a gente olha para a sombra, você entende que você é a fonte de tudo. Tudo começa, tudo se desenvolve a partir de mim, a partir da gente. Né? Não é o outro que me fez. Tudo sou eu. Eu sou a fonte da minha vida. Eu sou o ponto central da rede que eu estou conectada. Cada um de vocês, né? Cada um de nós. Então, olhar para isso exige coragem, porque a gente precisa assumir a autorresponsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E muito amor, né? Porque quando a gente não tem amor por nós mesmos, fazer esse trabalho fica muito difícil, porque a gente vai para um lugar de julgamento, de comparação, que não nos permite fazer essa caminhada e essa cura. Isso estagna a gente, né? Porque você vai estar sempre se comparando com alguém, então você nunca vai estar sendo o suficiente. Então, coragem e amor nesse processo é fundamental. E amor por esse lado negativo, porque é lindo, maravilhoso, quando a gente está super bem. Eu me amo quando eu estou ótima, quando eu estou magra, quando eu me sinto inteligente, me amo. Aí, falar eu me amo é maravilhoso. Mas quando eu fiz algo errado, quando eu magoei alguém, quando eu vi que uma sombra minha ali apareceu, alguém viu, eu tenho vergonha, eu tenho pesar, não é fácil me amar. Mas é nessa hora que a gente exercita e trabalha esse auto-amor. E então amar esse lado negativo também ajuda muito a você se voltar para a luz. A sombra, ela coloca os nossos pés no chão. Olhar para a sombra traz a gente para a realidade, traz a gente de frente para o espelho e encarar quem a gente realmente é. E é lá que se esconde tesouros inimagináveis, né? E muitas vezes foram desprezados. Lembra daquele exemplo do menino sensível que precisou conter o choro? Se lá na frente ele conseguisse trabalhar, ele pode descobrir novamente a sua capacidade de falar sobre o que ele sente, talvez até se tornar um artista, conseguir expressar as suas emoções, né? Então, se a gente olha para a sombra, a gente pode às vezes encontrar ali qualidades que nós deixamos para trás por acharmos que não era uma coisa legal, bacana ou bem aceita. Ou que a gente não daria conta de trabalhar com aquilo. Exemplo, uma pessoa que tem muita raiva, uma pessoa que é raivosa, e aí ela não sabe lidar com essa raiva, então ela prefere suprimir a raiva, né? Às vezes, essa raiva lá na frente, quando ela entende e consegue trabalhar, pode se transformar numa força motriz para conduzir pessoas, para construir alguma coisa, né? A raiva é uma energia de movimento. Se você consegue canalizar essa energia, todo sentimento, toda emoção foi falada na palestra passada, é uma energia. Se você consegue canalizar, você constrói, né? Você constrói um caminho, constrói algo para você, algo para o outro. Mas para você conseguir entender isso e trabalhar isso, você tem que conhecer, você tem que saber. Se conhecer é a base de tudo. Então, a sombra traz a gente para um ancoramento, para quem a gente é de verdade. A gente sai de menino para homem, né? De menina para mulher. Você assume, você banca quem você é. E aí, quando alguém te chama de alguma coisa, você tem até prazer de falar, eu sou isso mesmo. Porque eu já integrei esse lugar em mim. E a sombra, ela pode, então, conter todos os tipos de potencialidades. São potenciais dentro da gente. No mapa numerológico, tem um número que chama potencial oculto. Então, depois que você trabalha todo o seu mapa, você pode olhar para aquele número e entender aonde você pode encontrar aquela força oculta. Então, a gente sempre tem, com certeza, habilidades não desenvolvidas e não expressas, por um dia acharmos que aquilo não era ou bacana, ou legal, ou que eu daria conta, alguma coisa nesse sentido. Então, se conhecendo, você vai se descobrindo ou se redescobrindo. Eu adoro essa frase, há sabedoria em cada ferida.
Mas ela ainda não é uma frase fechada, porque quando a gente fala ferida, a gente pensa em algo aberto, que ainda dói, que está ali, suscetível a doer novamente, né? Eu gosto de completá-la com cada cicatriz é uma vitória. Porque em cada ferida existe sim a sabedoria. A gente vai ficando mais forte. Em cada queda você machuca, entende, compreende, levanta, busca forças lá do fundo e se reergue, né? Então, a sabedoria ali, com isso você aprende muita coisa. Mas quando você supera, quando você cura, quando você suplanta aquilo, aquela ferida vira uma cicatriz. E a cicatriz é uma marca de vitória. Eu venci aquilo ali. Então, olhar para suas cicatrizes é uma forma de você encontrar luz. Mas olhar para suas feridas é uma forma de você ainda olhar a sua sombra, porque está aberto. E com essa ferida aberta, toda hora que alguma coisa lá fora acontece, que te remete a essa ferida, que te lembra alguma coisa que foi lá do passado, que você não perdoou, não curou, não entendeu, vai doer. E se vai doer, o que o ego faz? O que o ego sabe fazer muito bem? Ele sabe se defender. Então a gente reage. E quando a gente reage sempre da mesma maneira, quando algo acontece lá fora, eu estou repetindo ciclos. Porque eu não entendo dessa sombra, eu não olho para essa sombra e sempre eu reajo da mesma maneira, sempre acontece a mesma coisa e eu sempre vou falar, tá vendo? Isso sempre acontece comigo. E aí você não sai desse ciclo repetitivo, que muitas vezes é um ciclo nocivo. Então, conhecer a sua sombra também te ajuda a interromper ciclos de situações que você gostaria muito de sair, de encontrar aquela luz que eu falei e não consegue. Por isso, na sombra, a gente encontra também a chave. A chave para muitas coisas, para muitas portas que você quer abrir ou fechar. Ou você vai usá-la, ou ela vai usar você. Quando a gente não conhece nada da nossa sombra, ela nos conduz, ela que comanda as nossas atitudes, as nossas reações. Mas a partir do momento que você olha para ela, que você a vê, ela tá ali. E aí quem conduz, quem comanda é você. Porque você, não é que você tem controle, mas você tem consciência. E isso também não quer dizer que você não vai viver novamente situações parecidas, mas você sabendo, tendo consciência, você já age de outra maneira. Você tem a escolha de agir de uma maneira diferente a partir do momento que você tem consciência das suas sombras. E aquilo com que não podemos conviver não nos deixará inteiros. Porque o que a gente está buscando? A inteireza, o contato com o nosso self, ser o que a gente é, na totalidade, a unicidade. E se tem uma parte de mim que eu não quero ver, que eu não consigo conviver, que eu nego, eu não consigo ser inteira, porque aquela parte, ela faz parte do todo. Então, integrar a luz é sobre isso, é se tornar inteiro, é ter consciência de tudo que você é, para que você possa escolher o que fazer nas situações, em qualquer situação que apareça na sua vida. Então, às vezes eu tenho algum cliente lá no meu consultório que fala assim: ai, mas eu não queria ser assim, eu não quero mais ser assim. Aí eu falo, amor, não adianta você não querer ser assim. É como se você tivesse com uma turma de criança e tem uma que você não gosta dela e você põe ela de castigo lá longe. Mas não adianta. Você tem um número de crianças aqui que precisa ser completo para você seguir em frente. Você vai ter que trazer ela. E vai ter que olhar para ela, e vai ter que cuidar dela, e vai ter que amar ela. Então, não adianta você não querer ser algo. Você precisa integrar isso que você não quer ser. Olhar, trabalhar. E como que a gente consegue fazer tudo isso, né? Usando as ferramentas de autoconhecimento. A gente vai chegar lá. Então, e tem isso aqui também. Isso aqui é essa frase. Para alcançar o natural, basta remover o que não é natural. É como se fosse uma escultura, né? A pessoa, o artista, ele tem um bloco de pedra ou de massa. E aí ele vai começar a esculpir.
parece que está nascendo ali, vamos dizer, um cavalo. Está nascendo um cavalo, mas na verdade o cavalo já existe ali, ele está retirando o que não é um cavalo. Então é muito isso, é você retirar o que não é seu, o que não faz parte da sua naturalidade, o que não faz parte da sua energia primordial, o que foi só adquirido e não serve mais para você, não condiz com o seu coração, e aos pouquinhos ir se livrando, soltando, desapegando, desaprendendo e desconstruindo tudo isso. E o que sobrar é o que é. Repetindo ali a frase, o caminho da saída é o caminho de volta, é o caminho para dentro, para onde tem a origem de tudo. É interessante que às vezes a gente está buscando lá fora insistentemente alguma coisa para resolver os nossos problemas. E se eu fechar o olho um minutinho e pedir uma luz, vem uma resposta, vem um entendimento, né? Então é olhar de novo para o lugar de onde tudo começou, é voltar para as origens, de volta para onde tudo surgiu. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essa frase do Carl Jung é sensacional, porque às vezes a gente acha que não consegue mudar nada. Ah, é assim mesmo, minha vida é assim, eu sou assim. Mas se você não investigou quem realmente você pode estar ali determinando uma forma de ser que está completamente longe daquilo que é a verdade. Então, olhar para a sombra é a única maneira da gente encontrar a nossa luz. E aí, quando a gente, trazendo para uma situação mais prática, quando a gente está diante de uma situação difícil, que nos incomoda, aquela frase que fala que tudo que me incomoda no outro tem em mim de alguma maneira, é exatamente isso. Faça-se algumas perguntas. O que você quer me ensinar com essa atitude? Você, a outra pessoa. Veja aquela pessoa como um professor. O que ela quer me ensinar com essa atitude? Aonde tem um pouco disso que eu estou vendo lá e que eu não estou gostando em mim? Onde tem um oposto disso que eu estou vendo lá, que eu não estou gostando em mim? Por que eu tenho medo de me parecer com você? Você é a pessoa que eu não estou gostando de ver, que eu estou julgando. E o que eu quero esconder? Anota essas perguntas e se faça essas perguntas nesses momentos onde você estiver diante de alguém que te incomoda profundamente, que você detesta, e às vezes nem sabe por quê, de graça. As pessoas, elas são espelhos do que a gente precisa trabalhar na gente mesma, na gente mesmo, né? Eu falo que relacionamento é uma oportunidade tão maravilhosa da gente se ver verdadeiramente. Então, olhar para o outro e enxergar ali um professor é muito lindo. E isso pode mudar o sentimento que a gente tem em relação à pessoa. Experimentem fazer isso. Aquela pessoa que pisa no seu calo, aquela pessoa que você olha e fala, meu Deus, é difícil. Olha para ela e veja ela como aquele professor mais duro que você teve na sua época de escola, mas foi com aquele que você mais aprendeu, que você sempre vai lembrar. Então, fica aí a dica desse exercício para vocês. Agora, nós vamos para a numerologia. Dá tempo, Toninho? Como é que a gente está aí? Tá tempo sim, tá tranquilo. Tá, pode ir. Tá. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Papel e caneta na mão. E ali tem um exemplo. O mapa numerológico, os números, eles estão presentes em tudo na nossa vida. Tudo pode ter uma relação com os números, que carregam em si uma frequência, uma vibração, uma energia, um arquétipo, que representa a totalidade da humanidade. Então, quando você recebe um nome e quando você nasce num dia, você tem ali uma carta sobre você mesmo em relação às suas energias. Então, o mapa numerológico, ele tem vários números, não é só um. Você não é só um número. Assim como no astrológico, você não é só um signo.
Mas aqui eu vou trazer um número, e vocês vão encontrar esse número, e a gente vai trabalhar a sombra desse número, tá bom? Ali tem um exemplo. Tá até meu nome e o nome de uma outra pessoa. Você vai escrever o seu nome de forma cursiva, normal. E embaixo de cada vogal, você vai colocar o valor numérico que está aqui na tabela. Então, ali no meu nome, as vogais do meu nome, o A representa um 1. Tá aqui, ó. O A, valor 1. Fui e coloquei lá embaixo do meu A. O E, que é a outra vogal, ele tem um valor aqui, 5. Coloquei lá embaixo. Mesma coisa com as outras. No final, eu vou fazer essa soma aqui. 1 mais 5, mais 1, enfim. O meu número já deu 9. Então, se você encontrar números de 1 a 9 e 11 e 22, não precisa reduzir, já está certo. Porém, se você, como esse nome aqui, você colocou lá os números embaixo das vogais. Percebe que esse A aqui, ele tem um acento. O acento que está aqui embaixo, ó, você acrescenta mais 2, que eu acrescentei aqui no final. Então, vamos lá. Coloquei o valor embaixo de cada vogal e aí somei, deu 22. Como esse número tem um acento, e eu sei que esse acento vale 2, eu acrescentei nesse número final 2. Então, deu 24. Só que aqui eu preciso somar. Os números que são compostos assim, eu tenho que somar. 2 mais 4, 6. Então, o número dessa pessoa aqui é 6, o meu número é 9. Eu não precisei somar mais nada aqui, tá? Esse número que vocês estão encontrando é o número de motivação do seu mapa numerológico. E a hora que todo mundo encontrar o número, eu vou falar sobre cada número. E vocês vão olhar para a sombra de cada número, tá? Enquanto vocês vão buscando aí seu número, eu vou falar um pouquinho sobre os números que vão aparecer ali logo mais. Eu coloquei, quando eu explico lá, número 1. O número 1, ele representa um arquétipo. Então, o número 1 fala de liderança, fala de individualidade, tá escrito lá. Logo em seguida, das qualidades, eu coloquei a sombra. Você está fazendo aí sozinho, ninguém está vendo o seu número, você não está falando para ninguém do seu número, então não tem problema. A hora que você lê a sombra que está ali, não é legal ler sombra, né, gente? Não é legal ler a parte negativa do número que tem a ver comigo. Então, a hora que você lê aquilo ali, observa o que você vai sentir. Observa o que você vai pensar. Observa se você vai negar. Não, eu não sou assim, não. Não, eu não tenho isso aqui, não. Observa se você vai negar, se você vai concordar e falar, nossa, é isso mesmo que eu sou. Observa, tá? Então, todo mundo já fez? Então, vamos para o número. Você encontrou, então, o número de 1 a 9 ou 11 e 22, tá? Quem encontrou 11 e 22 não precisa somar. Mantém esses números. Vamos lá na revelação. Número 1. Quem é número 1 tem liderança, empreendedorismo e individualidade. Essa é a característica forte. Mas a sombra desse número é: detesta pressões e cobranças, foge da mediocridade, é impaciente, não aceita conselhos, ameaça os outros, pode tornar-se agressivo, ser inflexível, irredutivo, vingativo e preconceituoso. Quem tem esse número pensa sobre isso. O 2, ele busca pela paz, pela harmonia e pelo equilíbrio. Mas, em contrapartida, na sombra, é tímido, evita se expor, espera sempre pela iniciativa dos outros, deixa-se influenciar, não tem força pessoal, né? Gosta de bajular os outros, acha que precisa ser bom com todo mundo, deixando seus desejos para depois, e pode se isolar por se ressentir. Se você tem esse 2, pensa sobre isso. 3, é uma pessoa que gosta de compartilhar, de se comunicar, de se expressar. Em contrapartida, precisa chamar atenção, se autopromover, dispersa as energias por fazer coisas demais, tem uma tendência a se envolver com mentiras e fofocas, fala demais, exageros diversos para chamar atenção. Pense sobre isso quem tem o 3. O 4
Tem foco no trabalho, gosta de ordem, disciplina e persistência, mas na sombra tende a se enrijecer física e mentalmente, a acumular coisas como por pretensa segurança futura, a tomar precauções excessivas e tornar-se obsessivamente pessimista. Quem tem o 5 busca pela liberdade, ama viajar, gosta da variedade, da originalidade, mas em contrapartida, na sombra, tendência a romper com todos que atrapalhem as suas aspirações, podendo vir a extrapolar em comportamentos de rebeldia e agressividade, promovendo escândalos e rupturas, dificuldade de terminar o que começou. Quem não deu o tempo de somar o nome, eu vou pôr de novo e aí você soma, tá? Vou terminar aqui os números, aí eu coloco lá de novo a tabela. Ops. Número 6. Amor, família, união, tudo isso é importante para quem tem o 6 como motivação. Mas tende à mesquinharia, o sentimentalismo fútil, o apego à família, ao passado, manipulando as pessoas e atraindo relações complicadas. Você pode anotar o que você está vendo aqui, tá? Porque depois a gente precisa voltar nisso. O 7, espiritualidade, pesquisa, estudo, introspecção, mas tende a se isolar, a emudecer, a buscar explicações filosóficas para tudo, e espirituais também, e a racionalizar, dissecando, analisando e criticando profundamente tudo com muita frieza. O 8, deseja alcançar o sucesso, eficiência, poder e influência. Em contrapartida, tende a desmotivar os outros, porque ele sempre quer ganhar em cima do outro, controlar a vida alheia, e ser exageradamente crítico e injusto, e quer ser melhor que o outro. O 9, ele tem amor à humanidade, maturidade, persistência, alta espiritualidade, mas tende a usar os outros de maneira pouco ética, manipulando, criando excessos, fanatismo, e pode também ser dissimulado ou alienado. O 11, quem achou 11 não reduz, tá? Ele é idealista, voltado para a evolução espiritual, deseja inspirar, mas ele tende a magoar-se facilmente e a se desestabilizar emocionalmente, tornando-se egocêntrico e paranoico. E o 22 também não se reduz, tem disciplina, tem ordem, tem paciência, cooperação, otimismo, inspiração, mas tende a explorar os outros, a se tornar ganancioso, extrapolando as suas ambições mais nobres e se corromper. Então, vou voltar aqui na tabela. Para quem não teve tempo de fazer. E agora que você sabe o seu número, e você sabe a sombra do seu número, eu vou falar um pouquinho sobre ele e a gente vai meditar rapidamente aqui, 5 minutos, sobre isso. Esse número, então, ele representa a sua motivação. Lembra quando eu perguntei assim, o que você quer de verdade? A motivação é isso, é o que você deseja na vida. O que você é capaz de fazer para conquistar isso? E quando eu pergunto isso, eu estou perguntando num âmbito bem amplo, tá? De coisas que são boas e também de coisas que não são tão boas. Então, para você conquistar isso aí, que esse número ele está te dizendo que é a sua motivação, você é capaz de fazer o quê? O que o seu ego te permite fazer? Ou, às vezes, o que ele não te deixa fazer para alcançar isso aí, né? Então, pega esse número. Tem alguém que não conseguiu fazer? Porque agora a gente vai olhar para esse número. Está todo mundo com o número? A pessoa que não conseguiu fazer, que não deu tempo de calcular? Como é que tá aí? Pode falar no chat se precisar. Então tá, gente. Vocês vou colocar aqui de novo, só para se alguém tiver dúvida. Pega do seu número alguma coisa que você ou não concorda, ou não reconhece, ou reconhece e quer trabalhar. Pega algum ponto disso aí. Beleza. Pega algum ponto disso aí que você reconhece como ser a sua sombra.
A descrição do quê? Alguém está pedindo para colocar a descrição da tabela de novo? Ah, dos números, tá. Dos números, ok. Tá na tela que você precisa, Simone? É essa aqui mesmo? Oi, obrigada. Tá sim. Obrigada. Ok. Então tá. Vocês vão pegar ou uma palavra, ou duas, o que você sentir que é a sua sombra. Então agora, vocês vão. Passa para a próxima, por favor, para eu ver a minha também. Tá, sim. Obrigada. Essa. Tá. Sim. Então vocês vão anotar aí no seu papelzinho um aspecto. Por exemplo, ali o número 2, bajular os outros. Ah, eu não sou assim, não. Escreve. Se você negou, escreve aí. Ou posso me isolar por me ressentir. Nossa, eu sou assim mesmo. Então escreve, tá? Ou que você não reconhece, ou que você reconhece. E anota. Todo mundo pronto? Todo mundo fez? Toninho, como é que eu tô de tempo? Nós já estouramos 6 minutinhos, 7 agora. Você precisa de quanto tempo agora para meditação, você falou? Não, então não vou estourar mais não, porque eu não quero atrapalhar o próximo. Então, o que vocês vão fazer com esses... Vou sair daqui da tela. Deixa eu só colocar aqui o meu Instagram. Para quem quiser, esse é o Instagram das minhas terapias, dos mapas, tá? Coloca para mim só mais uma vez o 9, por favor. Coloco. Obrigada. E aí, vocês vão pegar isso aí que vocês escreveram e vão trabalhar como sombra. Sabe aquela palavra que veio quando a gente meditou no início? Essa palavra traz para você uma informação sobre esse trabalho que você vai fazer com a sua sombra, tá? Posso sair? Todo mundo já... Então, essa palavra que vocês receberam com a mão no coração, ela vai trazer para vocês uma conexão e uma luz para esse trabalho com a sombra, tá? A carta que saiu para gente... Ai, adoro. A carta do Oráculo do Pão, ela tem uma carta que ela é vazia. Ela não tem nada. Ela quer dizer o seguinte: entrar no espaço vazio é o lugar de cocriação, é um lugar de você, é um lugar de limpeza. Então, quando a gente está trabalhando a sombra, a gente limpa. Para quê? Para que a gente possa criar coisas novas. A carta que veio de mensagem para a gente, para quem conhece, é a carta da sacerdotisa, que fala do oculto, que fala das sombras, que fala, ela é a Perséfone, ela mora com o rei Hades, lá numa caverna, então ela não pode sair de lá, é onde ela se entra em introspecção para trazer uma reflexão para a vida. É o lugar da sombra, onde a gente encontra as reflexões que levam a gente para a luz. Eu não vou falar mais, queria fazer mais algumas coisas, mas já ultrapassei o tempo. Queria agradecer, obrigado. Eu queria uma partilha, mas também não dá. Quero que vocês escrevam aí no chat, por favor, o que vocês acharam da palavra que vocês receberam. Escreve aí para mim, porque eu não quero atrapalhar o próximo. Já adiantei aqui muito tempo. Toninho, obrigada. A todos vocês, obrigada. Foi lindo. Adorei a energia de vocês. Nós agradecemos, Gleice. Você já partilhou seu contato aí, né? As pessoas estão colocando aqui. Ela não deu tempo de tirar print da tela, mas eu tirei print da tela aqui, dessa segunda parte, e mando lá no grupo também para vocês, tá? Isso. O contato da Gleice, se vocês tiverem dúvida, gente, entre em contato direto com ela, bate um papo, né? O bom é que o Instagram hoje em dia possibilita isso, né? Da gente fazer essa conexão direta. E, claro, é um meio também de vocês terem, né, o contato dela. Depois, lá no grupo, eu vou liberar o contato de todos os palestrantes também,
né, para vocês que estão assistindo aqui. Então, vocês vão ter as redes sociais de todos, se vocês quiserem seguir, né, acompanhar, para a gente é muito bom também, né, ter essa conexão com vocês. E a gente está disponível. Gleice, gratidão, tudo lindo. Obrigada. Que se deixar, a gente fica até depois de manhã, né, para dar mais informação. Mas a gente tem que dar as boas-vindas já para o Romero, que já está aí, né, na sala esperando também. Tá bom? Obrigado. Obrigada, desculpa o atraso, um beijo. Kátia, um beijo. Dedé, um beijo. Tchau, gente. Obrigada. De nada. Fala, Romero, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bem. E vocês?